Meus irmãos, a paz do Senhor. Palavra de Deus para nós nesta manhã. É uma palavra muito conhecida de todos vocês. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda, Deus continua sendo o mesmo e continuará sendo o mesmo. Foi assim no passado, é no presente e será no futuro. Para Deus não há divisão de tempo. Passado, presente e futuro estão diante dele, como se fosse esse momento em que nós estamos vivendo agora. Como explicar isso? Só quando a gente chegar na glória. Mas eu quero animar o seu coração nesta manhã, para você que está sem fé, sem esperança, por todas as situações que nós estamos passando aqui no nosso país, muita dúvida, muito medo, cristãos estão com medo, cristãos estão desesperados, porque parece que as coisas estão fugindo do controle. Nada foge do controle do Senhor. Ele guiou todo o curso da história para que seus projetos fossem concluídos, para que as palavras que foram ditas pelo Espírito fossem concluídas, e todas elas foram e estão sendo concluídas até hoje. Não é à toa que você está aí me assistindo, porque foi alcançado pela salvação através de Cristo Jesus. O tempo que nós estamos vivendo no nosso país é só mais uma continuidade da história. Só o que nos separa do que a gente lê na Bíblia é o tempo e o espaço, né? Lá foi um tempo e lá foi um espaço, aqui é outro tempo e aqui é outro espaço. Mas o Deus é o mesmo, o Senhor é o mesmo. E assim como ele guiou o fluxo da história lá, ele está guiando o fluxo da história aqui. Mas eu quero exortar você que é cristão, e nós precisamos buscar a Deus, orar ao Senhor, nos consagrar, nos arrepender. Não adianta só orar, nós precisamos nos arrepender, quebrantar os nossos corações. A vaidade tomou conta dos cristãos na nossa nação, né? A falta de conhecimento também. As igrejas se tornaram vaidosas, os cristãos estão empobrecidos espiritualmente, negligentes espiritualmente, os cristãos não oram mais, não leem mais a Bíblia, não se consagram. Quem faz isso é uma pequena parcela dos cristãos hoje. Então a palavra de Deus que eu tenho para você nesta manhã é essa. Vamos nos arrepender. Vamos nos prostrar diante da presença do Senhor com arrependimento. Eu tenho certeza que Ele vai mudar o fluxo da história do nosso país. Alguém diz assim: do jeito que a situação está, nós iremos passar fome, nós não poderemos mais cultuar, perderemos a nossa liberdade, de repente a igreja vai até ter que se esconder amanhã para poder buscar ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você: se isso vier a acontecer, Deus está no controle de todas as coisas, pode ter certeza. E os planos deles e os propósitos deles serão cumpridos da mesma forma. Mas eu quero trazer a você esse arrependimento, porque se nós fizermos isso, enquanto há tempo, a igreja brasileira, não só orar, preste atenção, irmãos, nós precisamos nos arrepender, nos vestir de pano de saco, nos lançar aos pés do Senhor e pedir perdão a Ele por nossas negligências espirituais, por nossas vaidades espirituais, pelo engano que muitas pessoas estão levando a outros cristãos com palavras distorcidas, e as pessoas não conseguem se estruturar em sua fé em Cristo. As pessoas estão tendo uma vida espiritual rasa, sem profundidade alguma, sem conhecer a Deus, sem conhecer o Espírito Santo. Se nós, cristãos, todos nós tivéssemos o conhecimento de quem é Deus, de quem é o Espírito Santo, de como Ele age, de como Ele trabalha verdadeiramente, nós seríamos uma potência sobre a face da terra. Mas ainda há tempo. Deus pode mudar o curso da história aqui, que está diante de nós agora. Podemos, ao invés de ter perseguição, termos liberdade, ao invés de passarmos fome, termos fartura, ao invés de sermos perseguidos, né, estaremos ganhando almas para Cristo em todos os lugares. Isso depende de nós, porque se a história for o contrário daquilo que nós pensamos, ou for a favor daquilo que nós pensamos, Deus vai cumprir o seu propósito da mesma forma. Mas a forma que nós vamos viver agora depende de nós. E o que você quer para o seu país? O que você quer para a sua nação? O que você quer para a sua família? Né?
algumas pessoas elas usam a volta de Cristo como um escapismo escatológico, né? Tá vendo essa situação toda de Jesus vai voltar amanhã, se dane as coisas, olha para cá. Não é assim que as coisas funcionam. Tem muita coisa para acontecer ainda. Tá? As peças estão se encaixando no tabuleiro, as coisas estão se ajustando. Tá? E isso também não acontece da noite para o dia. Isso pode demorar alguns anos ainda. Você imagina isso demorar alguns anos e a gente está vivendo na maior escassez de todas as coisas. Então vamos mudar isso, igreja. Vamos buscar a Deus, vamos nos arrepender, vamos nos lançar aos pés de Cristo. Ainda tem muitas almas gritando e pedindo socorro para que nós venhamos buscar e resgatar essas almas. Posso contar com você, podemos contar com a sua igreja, podemos contar com a sua família em oração, consagração, e é consagração de arrependimento, é jejum de arrependimento, não é jejum para acontecer algo pessoal, não, é jejum para que nós venhamos nos empenhar em quebrantar os nossos corações para Deus sarar a nossa nação. Que Deus abençoe você nesta manhã. Eu tenho certeza, se a gente se unir, Deus dará um outro curso para a nossa nação. E os propósitos dele serão concluídos com a igreja dele fazendo grandes obras neste país. Deus abençoe. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a tua igreja. E que você tenha aí um domingo abençoado em Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.